Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Não vim destruir a lei, disse ele. O que é de Deus e o que é de criação humana? E o que isso implica para nós? É o que vamos falar agora. Eu sou Gilton Carlos, aqui no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje, vamos falar nesse episódio sobre a lei, por um quarto de hora. O trecho ao qual nós vamos começar falando está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 17 e 18, em que Jesus diz: Não penseis que eu tenha vindo para destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Vejam como ele se dirige ali, em especial ao povo hebreu. Ele faz referência nessa passagem à lei divina, em contraposição às leis civis que foram instituídas por Moisés, e tudo compõe a Torá. Sendo, portanto, ele, Jesus, missionário de Deus na terra, mostrou nas menores coisas como viver de acordo com as leis de Deus, obedecendo-as na totalidade, e cujas demonstrações foram mais marcantes quando elas divergiam da cultura e dos hábitos da época. Daí a necessidade dele falar isso. Há também um sentido que podemos abordar, que é da palavra cumprir. O termo grego utilizado no texto é plerosai, e significa, além de cumprir, como foi traduzido, completar, tornar cheio. Essa palavra ela faz alusão a uma ideia de algo que já existe, mas que ainda não estava completo. Assim, o texto evangélico diz que, nesse sentido, Jesus vem para completar a nossa compreensão das leis de Deus, que tinha sido apresentada por meio da Torá e dos profetas. O que, de fato, ele começa a fazer, mesmo na sequência do texto de Mateus, quando ele aborda alguns contrastes na interpretação da lei, mostrando como era o entendimento e como é o entendimento do ponto de vista da lei de Deus. E é dentro deste contexto que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o primeiro capítulo, os espíritos, junto a Kardec, abordam o tema afirmando que na lei de Moisés existem duas partes distintas. Uma é a lei de Deus, promulgada lá no Monte Sinai, conforme conta a história, e a outra é a lei disciplinar, a lei civil decretada por ele. Uma, a de Deus, é invariável. A outra, ela é própria para os costumes e o caráter do povo. Isso quer dizer o quê? Que ela se modifica com o tempo. É por essa razão que permanecem até hoje os mandamentos de amor, de perdão, honra aos pais, etc. E caíram junto com aquela sociedade, entre aspas aqui, que se transformou, outros como o apedrejamento, o comportamento, costumes no sábado, etc. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, de alguma forma desenvolvê-la, dando o seu verdadeiro sentido, embora adaptando ainda ao adiantamento daquele momento. Por isso é que nesse conjunto de leis existem os nossos deveres para com Deus e para com o próximo, na base da doutrina de Jesus. Quanto às leis de Moisés, aquelas civis, ele, propriamente dita, ele as modificou profundamente, seja no seu conteúdo, seja na forma. Por exemplo, naquilo que se fala sobre a vingança, sobre o perdão, sobre o casamento, combatendo dessa forma constantemente o abuso das práticas exteriores e falsas interpretações. Por mais radical reforma, ele não poderia fazer passar quando reduziu tudo isso aqueles dois versículos, um do Deuteronômio e um do Levítico,
em que ele disse, repetindo, né, juntando os dois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Resumiu a lei e os profetas nesses 2 versículos, nessa única frase. Na outra, em que ele fala o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido, o que ele quer dizer aqui? Que a lei de Deus é que deve ter o seu cumprimento integral, ou seja, ela vai ser praticada na terra em toda a sua pureza. A doutrina espírita, como uma ciência que vem revelar ao lado de cá, né, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual do lado de lá e as suas relações com o mundo corporal, nos mostra, não mais agora daquela forma mística, sobrenatural, mas mostra as forças do espírito e da lei de Deus como uma coisa incessante na natureza e que é a fonte de um grande conjunto de fenômenos que até hoje não eram bem explicados e por isso eram entregues ao mundo do fantástico, do maravilhoso. Por isso, as coisas que a doutrina espírita traz são como chave que nos auxiliam a entender de modo fácil aquilo que Jesus falou. Assim como os espíritos repetem, né? Assim como Jesus falou que ele não veio destruir a lei, mas cumprir, isso é a lei de Deus, também a doutrina espírita diz igual. Não vem destruir a lei cristã ou dizer coisas diferentes do que Jesus disse, mas dar execução a ela. Por isso, não ensina nada ao contrário do que Jesus falou. Mas, por outro lado, aumenta, né, desenvolve, completa, explica. E agora de maneira clara, de maneira que todos possam entender, todos, dos pensamentos simples e limitados até aos grandes intelectuais. Isso quer dizer que toda essa expressão espiritual deixada pelos espíritos e por Kardec refere-se à lei de Deus, ou seja, à lei natural, lei da natureza. É importante essa visão porque isso afasta desde o início qualquer interferência sectarista, já que é colocada como da natureza. Todos nós aprendemos a reconhecer e a respeitar outras leis da natureza quando elas nos foram mostradas e nos foram explicadas. Por exemplo, a lei da gravidade. Quem é que deixa de levar em consideração ela quando faz alguma coisa na vida? Por exemplo, as leis da luz. Quem é que monta uma luminária para ficar na parte de baixo da casa? Isso porque nós já sabemos que os seus raios não atravessam objetos, eles precisam viajar livres para irradiar a claridade que a gente precisa. As leis da química. Quem é que não leva em consideração o perigo existente entre o gás e o fogo, o álcool e o fogo quando estão próximos? Tudo isso, de maneira simples, para dizer, né, são também leis da natureza e leis de Deus, que são sinônimos, que nós já reconhecemos, que nós já respeitamos e vivemos de acordo com ela. O que a doutrina espírita faz é a mesma coisa, só que ela revela e explica outras leis que até então estavam desconhecidas. Que leis eram essas? As do mundo espiritual. A continuidade da vida, a comunicação com os espíritos, a reencarnação, a evolução, etc. Mas não como aquela ideia vaga ou como uma ideia particular, mas agora bem descrita, de modo que todos nós possamos entender. É por essa razão é que muitos de diferentes religiões gostam das ideias espíritas, porque isso nós podemos ver todos os dias nas casas espíritas, protestantes, católicos. Eu já vi até ateu, porque estão lá para entender. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz algumas perguntas acerca disso, da lei, que é, primeiro, o que eu queria falar, 614, é o que os espíritos entendem por lei natural, ou lei da natureza. E eles dizem que essa, a lei natural, é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do ser humano. E indica o que é que deve fazer ou deixar de fazer. E dizendo que nós só somos infelizes quando nós nos afastamos dela. Então, lei natural é a lei de Deus. Toda
as leis de Deus. Depois, na 617, ele pergunta o que é que as leis divinas compreendem, o que é que tem nelas. Há alguma outra coisa que não seja o procedimento moral, né, o bem fazer, as coisas? E eles dizem, ó, todas as da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de tudo. O sábio, intelectual, estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. E aí ele pergunta na sequência, mas então a pessoa ela pode se aprofundar nas da matéria e também nas da alma? E eles respondem sim, mas aí é que é legal. Mas uma única existência não dá para fazer tudo isso. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento, as relações da matéria bruta, né, na matéria propriamente dita, como as leis físicas, as leis da física, melhor dizendo, e as outras dizem respeito ao próprio ser humano, as suas relações com Deus e com seus semelhantes. Ou seja, em resumo, contém as regras da vida do corpo e também as regras da vida da alma. Essas são as leis morais. Bom, mas que implicação isso tem na nossa existência? Quando nós compreendemos, aceitando que estamos submetidos a leis que nos regem a vida, nós entendemos o seu alcance e as suas consequências. No mínimo, com isso, nós passamos a refletir em nossa conduta. Isto é, será, por exemplo, que vale a pena tanta dureza no coração? Será que é necessário tanto esforço para sustentar o orgulho, muitas vezes apenas numa questão de palavra? Será que não está na hora de eu me colocar mais à frente, um pouco mais determinado a ser bom, a fazer o bem? Das consequências que estas simples perguntas podem trazer, nós nos inclinamos a aceitar que as leis de Deus nos impelem unicamente ao bem e à felicidade. Deus não quer nosso sofrimento, embora nos dê a liberdade de decidir quando vamos querer parar de sofrer. Pense nisso. Todos, portanto, nos estabelecemos na encarnação para cumprirmos nosso papel no cumprimento das leis de Deus. Por exemplo, Emmanuel comenta, para a mãe, deverá ela aceitar os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos que a sabedoria divina lhe confiou. Se é um dirigente, deverá honrar aqueles que dirige. Se é um legislador, não deverá fazer da sua autoridade um instrumento de opressão. Se é administrador, respeitar a posse e o dinheiro, empregando-lhe os recursos no bem de todos com o devido discernimento. Se é mestre, ensinar construindo. Se é cientista, descortinar caminhos novos sem degradar a inteligência. Se médico, viver com dignidade a profissão, sem negociar com as dores dos seus semelhantes. Se o magistrado, sustentar a justiça. Se um poeta, converter a inspiração em fontes de luz. Como orador, cultivar a verdade. Se chefe, ser humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Se um operário, não roubar o tempo, empobrecendo sua tarefa. Se um comerciante, não incentivar a fome ou o desconforto a pretexto de obter lucro. Se médium, será necessário a sinceridade e a lealdade aos compromissos assumidos, evitando perverter os talentos do plano espiritual como obra de profissionalismo religioso. Eis, dado por Emmanuel, as orientações a todos nós em qualquer posição que a vida nos coloque neste momento, sempre de conformidade com o ensino de Jesus, com as leis de Deus.
Gente, obrigado por esses minutos que nós passamos juntos. Espero vocês, como sempre, no próximo episódio. Queria deixar aqui um abraço especial a todos que nos escutam aqui no Brasil, claro, e também na Austrália. Obrigado por nos acompanharem. Se você gostou, clica no botão de seguir ou de curtir aqui do seu agregador e assim aqui eu consigo saber se você está gostando do conteúdo e de onde você está nos ouvindo. Pode nos seguir também lá no Instagram, no Espiritismo e Evangelho, ou no meu pessoal, no Gilton Carr. E na postagem eu vou colocar ali as referências que eu usei para elaborar esse episódio. Mais uma vez, muito obrigado, um abraço a todos e que Jesus os abençoe.